Estevam, você é um autor muito jovem, né? É um escritor muito jovem, mas se você pudesse dar um conselho para um novo escritor, né, que está começando e muitos estão, alguns aqui já são experientes, outros estão se iniciando. Aqui, inclusive na Nobel, é muito comum a gente lançar o primeiro livro dos escritores, né? Muitos deles lançaram o seu primeiro livro aqui. Mas o que você falaria para ele, né? O que é que ele deveria buscar? Porque o mercado literário em si é um mercado muito complicado, de uma inserção muito difícil, né? Produzir um livro hoje não é difícil, não é difícil. Inclusive nós temos excelentes editoras locais, temos alguns editores aqui, inclusive presentes. Mas o mercado literário é de difícil inserção. Parece que tem barreiras por todos os lados, ele é todo embarreirado, né? E qual é o caminho para um novo escritor, que seja jovem ou não, mas que seja um novo escritor? O mercado literário é muito pequeno no Brasil todo, né? Tem muito, a verdade é que a gente tem pouco leitor, que é um problema que não é da literatura ou das editoras, é um problema estrutural, né? A gente tem pouca gente que lê mesmo no Brasil, ainda mais literatura nacional de autor jovem ou iniciante, né? Como eu, por exemplo. Então tem um problema que é muito estrutural, não vão ser as editoras ou os escritores ou os livreiros que vão resolver, porque é um problema muito maior de educação e tal. Bom, a parte disso, a gente tem também um problema no mercado editorial, que é particular, que ele é muito concentrado, né? As editoras estão muito concentradas. Autores até conseguem quebrar essas barreiras, né? Tem gente que mora em todos os lugares publicando pelas editoras do Rio, de BH, de São Paulo e de Porto Alegre, basicamente. Mas é muito difícil, né? Eu estando lá já é difícil, para eu ter um contato com a editora, por exemplo, o Tempo de Espalhar Pedras, que foi o livro premiado. Bom, Nunca o Nome do Menino, eu consegui quebrar uma barreira porque eu inscrevi o livro num edital da Secretaria de Cultura do governo, e aí eles davam um dinheiro para a edição. Então você tinha que entrar com um projeto, e aí se o projeto fosse contemplado, a editora ganhava um dinheiro para fazer o livro. Então eu consegui quebrar essa primeira barreira, mas com uma editora bem pequena, porque eu já tinha que ter a editora já tinha que participar comigo. Então uma editora grande nunca ia aceitar entrar comigo um autor inédito, então já foi uma editora pequena. Mas quebrei essa barreira por uma editora pequena, o livro deu pouca repercussão, mas ele foi finalista desse prêmio que eu vinha ganhar depois, né? Mesmo tendo sido finalista, não ganhou, mas o prêmio já tem uma repercussão grande, né? Sai em toda a mídia. Mesmo tendo sido finalista do prêmio com o primeiro romance, eu sofri bastante para conseguir editora para o segundo. Eu levei, assim, talvez acho que uns 2, 3 anos para conseguir a editora para editar O Tempo de Espalhar Pedras. Tomei uns 2, 3 nãos e depois consegui com a Kozak e Naif. Então você vê que eu já tinha tido algum espaço, né? Tinha recomendações, mas então assim, tem uma concentração e acho que a parte que os livreiros, os leitores e as editoras têm nesse cenário ruim é que a gente não investe e não lê autores jovens, né? A editora prefere publicar um autor jovem da Índia, do Paquistão, que já vem com um respaldo do exterior, né? Que já tem um investimento muito forte em marketing fora e que já tem um sucesso, que já teve um sucesso fora, porque diminui um pouco a margem, o risco dela, né? De lançar um autor jovem. Diminui o risco, como eu estava falando para o Bruno um pouco antes, né? E para o pessoal. Diminui o risco e também tem uma outra coisa. Se der certo, dá muito certo, né? Eles ganham muito dinheiro. Então, um autor jovem tem até chance de ficar no azul mais fácil, porque ele batalha pelo próprio livro, ele está aqui, ele vem aqui, ele vende para os amigos. Mas se der certo, vai dar um lucro muito pequeno para a editora, e ela quer ter lucros enormes. E aí o livreiro também, porque precisando viver, também precisa vender mais esses best-sellers estrangeiros. E o leitor também, eu e todos nós, porque a gente também, às vezes, tem um pouco de preguiça ou preconceito, ou a gente não dá chance para ler coisas, né, dos nossos colegas, né? Então é todo um ciclo ruim, né? Mas bem, agora chegando então à parte, o que fazer diante desse cenário que é difícil em todas as etapas, né? Bom, como eu contei, o meu primeiro livro, que foi de contos, antes mesmo de eu imaginar virar escritor, eu já tinha os textos todos produzidos, sem nem saber o que fazer com eles, quando eu vi na internet
esse coletivo de autores falando, queremos novos autores. Eu falei, já tenho aqui uns 15 contos. Será que se eu juntar da Livre, eu mandei para eles por e-mail, eles gostaram e publicaram. A repercussão foi pequena, eu não ganhei dinheiro nenhum, pelo contrário, eu pus dinheiro, né? Todos dividiam a impressão, todos os autores. Mas, com esse exemplarzinho em mãos, eu encontrando uma pessoa entregando, né? Um outro autor gostou e sugeriu, eu consegui alguns contatos que me possibilitaram fazer o segundo livro. Então, o primeiro recado é o seguinte, que a gente tem um fetiche que é justificado pelo livro impresso por uma editora grande. Eu também tenho, né? Não estou querendo me pagar aqui sem vaidades, eu também tenho. Mas mesmo assim é importante sempre lembrar que o importante do livro é o texto. Se o texto está aqui num livro de uma editora local, se ele está num livro da Companhia das Letras, se ele está no Facebook, se ele está num blog, se ele está num fanzine que eu distribuí, é o texto, né? Que vai dizer se eu sou um bom autor ou não. A edição ajuda você a conseguir leitores e tal. Mas o texto é importante. Então, usar todas as alternativas possíveis para ser lido, em primeiro lugar. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, como editor, eu sou editor também lá em São Paulo, mas como autor também, muita gente me procura e tem muita gente que tem muito medo de passar o texto porque fala, eu vou te mandar meu livro, mas eu vou registrar antes na Biblioteca Nacional. Cara, você tem mais que espalhar seu livro, não tenha medo, ninguém vai roubar sua ideia, publique em todas as revistas que você puder online, publique no Facebook, porque é isso que faz você conseguir começar a criar uma rede de leitores e também começar a ter troca, né? Então, assim, sem receio, texto é texto, publique onde for. Tem mais chance de você ter essas trocas no Facebook ou num blog do que no livro, né? Outra ilusão é essa, né? Que eu vou publicar o livro, quando saiu a primeira edição, eu vou publicar o livro, então todo mundo vai comentar meu livro, muita gente vai me escrever para dizer se gostou, se não gostou. O livro é o pior formato para você ter essa troca. Porque, em geral, é isso, as tiragens são muito baixas, pouquíssima gente compra, e quem compra também, pouquíssima gente entra em contato com você. É raro a gente ter essa troca pessoal, né? Por exemplo, a tiragem do meu primeiro livro foi 1.500 exemplares, se não me engano. O Tempo de Espalhar Pedras pela COSAC, já é uma editora que tem distribuição nacional, uma editora média, né, mas que tem muito prestígio, tinha muito prestígio. Foram 2.000 exemplares. Antes do prêmio, tinham sido vendidos, acho que talvez uns 500, 600 exemplares. Então é capaz que se eu tivesse publicado pela minha própria editora, impresso o livro eu mesmo, e distribuído e batalhado, eu teria vendido mais. Então tem um pouco desse fetiche que é falso. O livro não vai te ajudar a ser mais lido ter um livro impresso. Provavelmente você vai ficar com centenas de exemplares você lá no fundo. Uma vez me disseram, Estevão, é mais fácil você se livrar de um cadáver do que de 1.000 livros. E é bem verdade, né? Quem já editou o próprio livro, muita gente aqui tem o livro, é difícil fazer o livro circular. 1.000 livros é muito difícil. Né, Cleudivano? Não é difícil? Então, usar todas as oportunidades sem preconceito para ser lido e começar essa troca. E começar essa troca é importante pelo segundo ponto, que é você começar a ouvir as pessoas sobre o seu texto, né? Confiar em pessoas, você não vai confiar em qualquer pessoa, né? Você tem que saber quem é um bom leitor, alguém que é um bom leitor para o seu livro também, né? Não adianta que, por exemplo, uma coisa que a gente faz é dar para muitos autores, para todo mundo, mas tem que ver, tem autor que não vai gostar do seu livro, não é porque ele não é bom, porque tem um estilo diferente, valoriza outro tipo de literatura. Então você tem que escolher seus pares, né? Quem são as pessoas que você confia, escritores, editores, amigos, parentes, que você realmente confia, que você vai levar a sério qualquer coisa que elas digam, inclusive coisas ruins sobre o seu livro, o seu texto, né? Claro que também confiando no próprio taco, né? Eu sei o que eu fiz, até disso que ela falou, eu vou aproveitar isso aqui eu não vou aproveitar, porque ela não entendeu. Então, é muito importante você se pôr o texto à prova, né? Com o coração aberto para ouvir coisas ruins também, né? Porque é muito comum gente que nunca ninguém leu o texto e quer publicar um livro. Aí é difícil, né? Pô, se você, nem seu amigo, que também gosta de leitura, seu professor, você não testou nem com eles, né? Ou seja, você nem se expôs ao processo de melhoria, que é natural, para um texto qualquer, não só texto de ficção, né? É isso, o trabalho da faculdade, ou o relatório que eu vou fazer no meu trabalho. Se eu não pôr a prova, dá uma lida para mim antes de eu entregar e ouvir o que a pessoa tem a dizer, é difícil que esteja redondo, né? Porque o que acontece muito é o seguinte, você fica muito tempo trabalhando num texto, por melhor que você seja como escritor, melhor. Eu editei muitos escritores bons e você vê coisas que eles não enxergam no próprio texto, porque a partir de um certo momento, você não está mais lendo o texto, você já tem ele todo na cabeça, você só vai passando os olhos, aí você para de enxergar se tem repetição, se tem incoerência, né?
se tem coisas inconsistentes, você não enxerga. O próprio autor não enxerga. Esteve, quantas vezes esse autor ele é obrigado a se reler, né? Porque se o sujeito passa 2 anos escrevendo um livro, estou colocando um tempo médio, né? Mais ou menos isso, 2 anos escrevendo um livro. Quantas vezes ele não se relê, ele não aguenta mais. Exatamente. Quem escreve ficção sabe, né? Ele não aguenta mais ler o começo, porque o começo ele tem que ler de novo para poder continuar. Né? Exatamente. Então ele se perde realmente. Exatamente. Você chega no final, você nem lembra mais o começo. Você já leu tantas vezes. Chega uma hora que você está passando o texto, você não está lendo. Então é isso, coloque o texto à prova o maior número de vezes possível, com pessoas de confiança, é claro, para também não deixar alguém que não tem o olhar ou que não teve a disposição, porque também é isso, né? Alguém tem que ler com generosidade de se dedicar o tempo necessário. Então, uma leitura errada ou apressada ou mal feita também, às vezes, pode acabar com o sonho de alguém de publicar. Então, é por isso que também você tem que saber para quem está dando, né, o texto e confiar que essa pessoa leu com generosidade, atenção, leu para contribuir com você, né? E é isso. Um romance ainda, um conto dá para você ler 1000 vezes, mas um romance, quando você chega na página dos 150 de Word, você nem lembra mais o que aconteceu na primeira, né? O meu exemplo é esse livro que foi o primeiro que eu reeditei. Ele saiu em 2008, passou por um processo editorial com gente que eu confio. Quando foi sair agora pela Record, eu peguei ele para ler de novo. Vários trechos me envergonharam. Por deficiência minha, por diferença também de maturidade, né, normal, por falhas do processo editorial, que às vezes passa mesmo, né? Por melhor que seja, sempre vai passar alguma coisa. Então eu peguei e eu falei, nossa, como eu pus essa palavra aqui? Aí risca. E agora está melhor. Se eu pegar 10 anos, daqui 10 anos, com certeza eu vou riscar mais ainda. Então, para os autores novos, é isso. E tem que ter muita paciência, você vê. Eu demorei pra caramba, mesmo tendo um espaço. Não significa que não teve gente que teve muita mais sorte ou talento que eu, que conseguiu rápido, né, quebrar as barreiras. Mas não dá. Mesmo numa editora muito grande, o processo editorial demora muito. Por exemplo, depois que eu assinei contrato com a Kozak, o livro saiu... Primeiro, depois que eu terminei o livro, ele saiu depois de 3 anos. Então, eu pus o meu ponto final, eu só vi o livro impresso, publicado depois de 3 anos. E depois que eu assinei com a Kozak, eu acho que foi 1 ano e meio para o livro sair. Quase 1 ano e meio. Ou seja, é um processo lento. E o livro estava pronto, né? Estava pronto. Para você estava pronto. Estava pronto. Esse tempo aí foi o tempo extra. O tempo da editora lá poder ler, porque tem uma fila enorme, né? Eles têm cronograma, o livro demora para sair. A editora poder ler, a editora poder me retornar, eu poder mexer de novo, eu mandar, ela mandar para outro editor, mandar para o revisor. Então, livro é lento. O tempo de vida, o livro anda devagar, então não pode ter muita ansiedade. E enquanto esse livro que você já terminou e que você considera pronto para ganhar vida não acontece, enquanto ele não nasce, o que você tem que fazer? Escrever mais, né? Continuar escrevendo, né? Também não fazer isso, porque é isso. Se você quer publicar um livro, mas quer só publicar o livro, ponto A, e se eu terminei, enquanto eu não publicar isso, não escrevo mais nada, é um sinal que talvez você não vá conseguir, porque você não vai suportar essa angústia, né? Talvez não seja, talvez você tenha que escrever, mas fazer outras coisas também, porque é lento demais. Então, o ideal é comece outro, se esse aqui não andar, de repente esse aqui vai andar até mais rápido, furar a fila, ou então enquanto esse nasce, inclusive se esse nascer, é bom que eu já tenha outro em andamento, porque aí sim vai ser o momento de eu fazer a coisa acontecer, né?